E aí, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre negociação. Acho que o primeiro ponto é a gente sempre tem que se preparar, tá? Principalmente se for uma reunião. Se for uma reunião tem aquelas coisas básicas, né? De ser pontual, né? Muito perde muito ponto, né? Quando já se chega atrasado para uma reunião, principalmente para fazer uma negociação. Mas no geral, né? Nem sempre é algo mais formal. Muitas vezes é algo já meio inesperado, meio informal, mas é fundamental ter uma preparação. Tá? O básico ali, as informações, né, que você precisa para estar participando dessa negociação e principalmente já tentar prever os cenários, né? Se for para um lado, o que vai acontecer, se for para outro, né? Se tiver êxito, se não tiver. Então a gente tem que ter o mínimo ali de informações para essa preparação, né? Para a gente não ser pego de surpresa. E importantíssimo também quebrar o gelo, né? Nunca chegue para negociar algo, né? Chegando, então, viemos para tratar daquele assunto ou precisamos resolver tal coisa, né? Então sempre quebra o gelo, tá? Você tem que conhecer a pessoa que você está negociando, a pessoa que está do outro lado, né? Do outro lado da mesa, ou se for bem informal, nem mesa vai ter. Então você tem que conhecer um pouquinho, né? Quebra aquele gelo, fala um pouquinho, sei lá, do futebol, fala de algum assunto que a pessoa se interessa, para poder ali trazer para o lado um pouco mais informal. Então quebrar o gelo é fundamental. Também a gente tem que se colocar do lado dessa pessoa, né? Tem gente que diz vestir os sapatos do cliente, né? Então a gente tem que tentar imaginar o que essa pessoa quer com essa negociação, o que essa pessoa tá buscando, né? Então são alguns pontos básicos aí do início, né, de uma negociação e já no desenrolar, né? Essa parte de vestir o sapato do cliente, ela entra muito naquela palavra, né, que se ouve muito sobre negociação ganha-ganha. E tem até uma polêmica sobre isso, tem gente que fala que cada um tem uma opinião. Mas assim, se você for para negociar com alguém, essa pessoa não tiver um ganho, então que êxito vai ter, né? Então sempre tem que ter esse ganha-ganha. Tá? Não adianta a gente chegar, sei lá, numa concreteira, querer negociar tanto as condições de entrega quanto o preço, por exemplo, e de repente a gente vai pegar 2 viagens de concreto e vai chegar lá como se fosse consumir aquele monte de material, como se tivesse um poder de barganha maior, né? Então a gente já não teria assim, vantagens competitivas nessa negociação, por exemplo, se a gente não tiver escala, for pegar pouca coisa, imaginando esse exemplo. Só que assim, a gente pode mostrar a parceria que a gente quer, as coisas que vão ter depois, né? Tem gente que chama isso de mostrar a cenourinha, né? Mostrar a cenourinha. Então, nesse momento, eu vou pegar pouco material, por exemplo, mas mais para frente, até o fim da obra, eu vou ter um volume muito maior. E assim, do lado de lá, nesse exemplo do concreto, o cara quer vender, o cara precisa vender, né? Ele está ali para produzir o concreto, para entregar. Então ele precisa de uma certa previsibilidade, né, na sua entrega do material. E muitas vezes a gente ceder em algo que nem dá um impacto financeiro tão grande, às vezes é a chave ali para a gente ter sucesso nessa negociação. Então, por exemplo, um dia que ele vai estar, sei lá, com muito serviço, concretando, sei lá, um prédio ou alguma coisa, você pode, se é uma necessidade dele, que esse dia ele vai estar apertado, se ele te prometer ele não vai cumprir, de repente você consegue mudar seu planejamento para você não pegar o material nesse dia. É um exemplo meio bobo do dia a dia, mas assim, são coisas que a gente tem que pensar. Então, se a gente sempre for chegar em uma negociação querendo só a gente tirar vantagem, quem vai querer fazer negócio com você, né? Então a gente tem que também, né, além disso, de você sempre pensar nos dois lados, lógico, a gente sempre vai
vai querer ganhar mais do que o outro que está ganhando, mas ele tem que, as expectativas dele têm que ser atendidas, né? E também, né, falar muito de integridade, né? Eu acho que já passou aquela época, aquele tempo de as pessoas irem negociar e, sei lá, tá negociando materiais hidráulicos, por exemplo. Aí pega aquela lista né, de tubo, de conexão, não sei o que, e pega o orçamento e depois vai lá orçar, vai tentar negociar com algum dos fornecedores e falar, esse aqui eu tenho tal preço, eu tenho tal preço. E às vezes tem patavina nenhuma, né? Então assim, a gente não precisa desse tipo de artimanha, né, para enganar os outros. A gente tem muitas maneiras da gente chegar numa negociação muito mais íntegra, né? E um exemplo que eu gosto de falar dessa parte de quebrar o gelo e de chegar na abordagem, né? Não pode ser aquela negociação tipo que você chega fechado, se você chega completamente sem ter uma abertura para negociação, né? Igual caixa da Riachuelo, né? Você vai pagar, daí a moça chega. Era um cartão da loja? Você, não. O senhor pode ter... Não. O senhor não quer fazer cartão na loja? Não. O senhor pode ter 20% de desconto na primeira compra do cartão da loja? Não. O senhor não gosta de desconto? Não. Então, então assim, por isso é importantíssimo aquela parte de quebrar o gelo e de dar o contexto também, né? Mas eu acho que o ponto principal é ouvir, tá? A gente tem uma boca, né, e 2 ouvidos, justamente por causa disso. Porque é muito mais importante a gente ouvir do que a gente falar. E a gente colhendo as informações da pessoa que está do outro lado, que a gente está negociando, muitas vezes a gente vai enxergar de um outro ângulo e a gente vai enxergar melhor o contexto. Tá? Então acho que ouvir é a principal dica, né, que vai ficar hoje para uma negociação. Isso aí, pessoal. Valeu!